Olá, que todos sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que esta sexta-feira, dia 16 de agosto, será uma sexta-feira abençoada para você. Eu creio que através dessa programação, você passará a ter um novo pensamento, uma nova ideia com respeito à sua própria vida. Não mais viver uma vida de dor, de lamento, de sofrimento, mas sim viver uma vida de vitória, porque é isso que está prometido nas Sagradas Escrituras. E nós não estamos aqui para apresentar para você religião, não, mas estamos aqui para apresentar um Deus vivo, um Deus criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder para tirar você desse fracasso, dessa situação de dificuldade e conduzir você a uma vida de sucesso e, com certeza, de grandes vitórias. Por isso, fique ligado conosco, porque nós estamos aqui para lhe ajudar. Acompanhe essa matéria comigo e eu volto já. Uma pesquisa recente apontou que a parcela de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 78,3% em abril deste ano. Desses consumidores endividados, 86,8% têm dívidas no cartão de crédito. Você tenta renegociar, mas o valor das parcelas é alto. Aí fica difícil você conseguir dar uma entrada para poder parcelar o restante, né? E aí vai ficando para lá. Mas não são todos os endividados que conseguem falar do problema sorrindo. Boa parte sofre e muito por não conseguir quitar as contas em atraso. O medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas pode causar depressão e até burnout. O endividamento torna as pessoas reféns de seus problemas e ocasiona uma onda de estresse e muita dificuldade, segundo a ciência. Você não paga e você já sabe que está vencido, ele gera uma notificação no seu cérebro falando, olha, eu não paguei, aí não paguei o celular, não paguei a conta de luz. Ele começa a gerar um estoque e isso vai alimentando o seu viés negativo subconsciente e vai produzindo cortisol e vai dando sensação de estresse. No Brasil, segundo pesquisas, a maioria dos brasileiros gasta mais do que cabe no orçamento. São escravos das dívidas. Pessoas que se veem infelizes por não terem dinheiro suficiente para pagar as contas e o lazer. Muitos, na escravidão do endividamento, acabam desesperados, até cometerem loucuras. Em fevereiro deste ano, Isabelle Brandão foi presa por ter matado um agiota para se livrar da dívida que não conseguiu pagar. Segundo a investigação, a família da acusada realizou um empréstimo de R$12 mil com uma das vítimas, um agiota, que teria cobrado Isabelle. No desespero, a enfermeira cometeu o crime por não encontrar outra saída para pagar o empréstimo. Hoje, muitas pessoas vivem assim, escravizadas por seus vícios, seus gastos, dívidas, escravas de contratos. Não conseguem se livrar dos problemas financeiros e acabam colapsando. Então, eu estou passando por uma situação muito difícil. E nunca imaginei que chegar aqui no Instagram para falar isso com vocês. Em janeiro deste ano, o humorista e influenciador digital Dum Ice compartilhou um drama pessoal com seguidores. No vídeo, o baiano revelou que na época passava pelo pior momento de sua vida, com grandes dívidas e questões psicológicas. Entre as dívidas do blogueiro estavam a casa comprada em Itapuã, um carro de luxo dele e o conserto de um carro de luxo de um amigo. Mas, para conseguir dar conta, Dum contou que buscou dinheiro com um agiota. O caos financeiro o escravizou tanto que o levou ao extremo de cogitar tirar a própria vida. Sabe que eu tô vivendo um pesadelo, tipo assim, já tentei tirar minha vida, uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Sempre fui forte, sempre dei conselhos aqui no meu Instagram pra ninguém fazer isso, mas chegou um momento que eu tava... Cheguei no pior momento mesmo de não aguentar mais, de chorar o tempo todo. O drama do humorista é semelhante ao de boa parte dos brasileiros. Pessoas que não conseguem dar conta das dívidas, reféns de juros, escravizados por boletos, cartões de crédito e o descontrole financeiro, que não apenas endivida, mas também adoece. E muitos
não sabem como se livrar deste mal. A cada segunda-feira, as pessoas têm tido a oportunidade de receberem uma aliança como essa. E quando elas recebem essa aliança, elas firmam com Deus, o Deus de aliança, a sua palavra de buscar, de lutar, de perseverar a cada segunda-feira, a fim de que venham alcançar a mudança total de suas vidas. Quando nós falamos de mudança total de vida, não é apenas o sucesso profissional, mas é você ter o sucesso profissional e com ele a paz. Não é apenas você ser uma pessoa bem-sucedida nas vendas, mas ser bem-sucedido nas vendas, mas também ter uma família. É você viver, de fato, a plenitude de Deus para a sua vida, porque é isso que Deus quer. Uma aliança com Deus é como um casamento. Tudo que Deus tem de melhor para cada um de nós, quando você se alia a Ele, você passa a ter direitos. Por isso que as pessoas que dão seus testemunhos, elas falam, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho o Espírito de Deus, que é o Espírito da vida dentro de mim. Hoje realmente eu sou uma pessoa feliz. Será, minha amiga e meu amigo, que você não deveria agora, decidir estar aqui segunda-feira? Você ainda tem tempo de hoje até segunda-feira, ver o melhor horário, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 19h30, e estar conosco aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Quando você subir por essas escadas, você pode ter certeza que você vai estar também subindo a escada do sucesso. Ao adentrar por essas portas, Deus estará abrindo as portas para você. E ao entrar no santuário, receber a direção, quando você colocar em prática, você vai vencer. Vamos acompanhar agora um testemunho de uma pessoa que firmou uma aliança com Deus. Meu nome é Elvis Souza, tenho 44 anos. Após a minha aliança com Deus, a minha vida mudou completamente. A minha história de vida, ela começa com muitas derrotas. Eu fui programado para a derrota. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe era dona de casa. E naquele tempo, eu vi meu pai agredindo a minha mãe e aquilo ficou na minha mente. E com isso, o tempo foi passando e eu era católico, não frequentante, mas buscando felicidade e paz. E essa paz eu não encontrava. Então, eu iniciei minha vida como CLT aos 14, 15 anos e falaram para mim de um mundo, que esse mundo ia ser feliz. E eu tomei essa decisão de conhecer esse mundo. Um mundo que entrega muitas coisas que não agrada a Deus. E eu não buscava Deus. Ouvi falar, mas não buscava Deus. E com isso, a minha vida financeira, a minha saúde, familiar, tudo ia de ladeira abaixo. Até que um belo dia eu tomei uma decisão de ir para a área empresarial. Fui na força do braço, achando que já sabia de tudo. Com isso, eu tive 4 empresas. Essas empresas, todas elas faliram. Eu tive uma perda gigantesca de 4,5 milhões. Tive uma média de uns 100 e alguns funcionários. E cheguei no fundo do poço. Ao chegar no fundo do poço, uma bela noite de madrugada, eu estava muito perturbado, comecei a mexer na televisão. E com isso, eu vi uma programação da TV e automaticamente no meu subconsciente, lá atrás, uma vez minha mãe tinha comentado: tome cuidado com os crentes, tome cuidado com os religiosos, são tudo bandido. E aquilo veio na minha mente rapidamente. E eu continuei mexendo na televisão, nas programações, e voltei de novo. Que eu voltei, eu abri o coração para me ver o que ele ia falar. Eu tomei um impacto muito forte, porque eu não conhecia aquele homem, acredito eu que ele também não me conhecia, mas ele estava falando uma trajetória da minha vida. E nesse dia eu consegui dormir, passando 2, 3 dias, fiquei perturbado, e eu fiz um comentário
vou lá naquela igreja onde faz dinheiro. E falaram para mim, olha, vá que o teu coração está pedindo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, foi um domingo, 7 horas da manhã. Eu cheguei muito armado, cara fechada, braço cruzado. Vocês me atenderam super bem. E eu, na minha mente, achando que eu ia ser roubado. Roubar o quê? Não tinha mais nada. E com isso foi aliviando meu coração, eu fui entendendo um pouco o culto. E aquele pastor, naquele dia, foi a diferença na minha vida. Tenho plena certeza que ele estava sendo utilizado pelo Espírito Santo, porque ele começou a falar coisas que tinham muito a ver com a minha vida. E eu tive a essência, após a reunião terminar, de me aproximar dele, me apresentar. E ele me atendeu super bem. E com isso nós trocamos os telefones, o WhatsApp. Uma semana depois, por volta de 11 horas da manhã, eu tinha viajado com um grupo de empresários e, por meu espanto, chegou uma mensagem dele. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, das igrejas que eu já passei. Ele perguntando como é que eu estava, se estava tudo bem, e ele não estava me vendo na igreja. Então aquilo eu fiquei, nossa, tem alguma coisa errada aqui. E eu comentei que tinha viajado com um grupo de empresários, tratando de negócios. Ele perguntou quando era a minha volta, eu falei que no dia seguinte, e ele se ofereceu para visitar a minha empresa. E eu, tudo bem. Ao chegar na minha empresa, ele, como outro pastor, foi muito educado, perguntou como foi a minha viagem, perguntou como é que eu estava. E eu estava muito apreensivo. E eu fui muito ignorante com ele, não minto, fui muito ignorante. Eu cheguei e falei, pastor, eu sei que vocês gostam mais coisas do povo. Eu tenho uma mesa, eu tenho uma copiadora, eu tenho esse ar-condicionado, pode levar. Ele olhou para mim no fundo dos meus olhos. Eu não vim aqui para isso. Você vai fazer o que hoje à noite? Eu falei, eu tenho uma reunião, dá para cancelar? Eu falei, dá. Vá na igreja. Ali começou uma transformação. Ali eu comecei a aliviar mais o meu coração. Ali eu comecei a entender o que era a Bíblia, entender o que era Espírito Santo. E com isso começou uma transformação. Não foi fácil. Quando eu iniciei a minha trajetória, eu tive muitas decepções e eu continuo na minha fé. Muitas pessoas dizendo que não, você está louco, principalmente os familiares. Os familiares se levantaram um exército para me criticar. Para quem eu era, um homem bem-sucedido, um homem de postura, um homem de renome, muito conhecido, e de repente está dentro da Igreja Universal. E eu tampei meus ouvidos para os negativos. Continuo na minha caminhada. E olha, a paz que eu recebi não tem preço. Não tem preço. Eu parei de cavar o poço, comecei a olhar para cima, comecei a obedecer a palavra. Eu sou congressista, eu comecei a ter entendimento, eu comecei a ser cabeça, não cauda, eu comecei a colocar cara de leão, eu tirei uma força de onde eu não tinha e eu comecei a visualizar meu futuro. E com isso eu tive uma outra decepção, eu cheguei de perder tudo, fui morar numa kitnet e com a esperança, aqui é só um momento. Eu tenho plena certeza que Deus vai me ajudar. E hoje eu estou aqui. Eu sou do Nordeste, estou há 6 meses na Santa Catarina, uma cidade maravilhosa, fui muito bem recebido e estou transformando vidas. A minha área é uma área empresarial, eu dou curso e mentoria para empresários. A maioria quer se espelhar em mim, pergunta o que eu estou fazendo, aonde é que eu arrumo essa paz, aonde é que eu arrumo essa abundância. E eu digo a verdade. A Igreja Universal me roubou depressão, me roubou medo, ela tirou tudo de ruim que eu tinha dentro de mim. E em seguida eu fiz uma limpeza interna, comecei a mudar internamente, comecei a ter mais entendimento. E a única coisa que eu pedia para Deus era sabedoria. Eu não pedia carro, não pedia casa, era só sabedoria. E aos poucos Ele foi mostrando, foi me guiando, indo na minha frente, nas batalhas. Eu sempre oro quando vou nos estabelecimentos, sempre peço que Ele vá à minha frente.
Sempre peço que Ele guarde minha casa junto com minha esposa. Sempre peço que Ele envie anjos para guardar minha família. Ainda vou ver minha família completa aqui dentro da igreja, junto comigo. Aos poucos, nós estamos conquistando isso. E eu tenho de dizer o seguinte, toma uma decisão, faça que nem eu fiz. Coloque a sandália da humildade e busque a Deus, o Espírito Santo. Se hoje eu perder tudo, tendo o Espírito Santo, eu estou em paz. É o que eu tenho de dizer. Muito obrigado. Todas as segundas-feiras, ao cair da tarde, às 18 horas, nós realizamos uma reunião denominada 60 Minutos de Poder, para você que quer ver o poder de Deus. Porque o texto sagrado afirma que ao cair da tarde, Jesus libertava, Jesus curava e também que ao cair da tarde haveria luz. Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Você quer que a luz de Deus ilumine os seus caminhos financeiros? Então se programe para estar aqui conosco. Vamos agora a esse intervalo, em seguida, alguns testemunhos e eu volto daqui a pouco. Como é que é o nome do senhor? Francisco. Seu Francisco, qual a importância de toda segunda-feira o senhor estar aqui fazendo o seu pacto com Deus? Olha, pastor, toda segunda-feira eu estou aqui. E depois que eu fiz um voto na segunda-feira, as portas se abriram para mim de uma forma assim que eu nunca tinha acontecido na minha vida. Civis, contratos sendo fechados, toda semana tem alguém atrás de mim para fechar contrato, e Deus abriu as portas. No começo do ano, eu lembro que eu cheguei para você, Francisco, e falei para você voltar a fazer segunda-feira. Você estava trabalhando até de funcionário. Inclusive, nós gravamos um testemunho, né? Desse começo de ano para cá, mudou a situação? Olha, deu uma reviravolta, mudou 100%. Tudo mudou, porque antes eu estava trabalhando empregado, né, com uma vida limitada, salário limitado, e hoje não, hoje eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo, Deus abriu as portas e toda semana eu fecho contrato. Semana passada eu subi no altar na segunda e na terça-feira fechei 2 contratos. Deus abriu as portas. Deu certo. Deu certo. Que bom. Muito mais vai vir na sua vida. Não para, esse ano é o ano da vitória. Seu Jonas, e você? A Tatiana. Tatiana. Então, quem vai começar? Então, bispo, o meu testemunho é até um pouco diferente dos habituais, porque eu, na verdade, nasci na igreja. Mas eu costumo dizer que Deus, Ele tem filhos, mas não tem netos. Então, a gente também tem que buscar realmente o encontro com Deus. E mesmo estando na igreja, mesmo desde pequeno, na verdade, a gente teve uma situação de vivência de miséria muito extrema na nossa vida. Eu morava num bairro bem pobre lá da nossa cidade. O meu pai trabalhava no lixão desse bairro, da cidade, lá onde os caminhões do lixo despejavam lá os descartes. E a situação era bem vexatória, humilhante para nós, né? Porque a gente acabava muitas das vezes até mesmo comendo descartes do que ia pro lixo. Tipo assim, vigilância sanitária passava na padaria, nos mercados, recolhia as carnes, os pães, os bolos que até então não prestavam, fora da validade, coisas do tipo, e esses alimentos que iriam para o lixo acabavam parando na nossa mesa. Bastante dificuldade, né? No caso até mesmo de vazio, né? Porque a gente acabava tendo aquela situação, carregando aquela humilhação, sabe? Porque, querendo ou não, era uma vida de tu não poder convidar, às vezes, um amigo para ir na sua casa, porque a sua casa não tinha estrutura, não tinha um banheiro decente, não tinha um forro. Então, assim, era uma situação de extrema vergonha, assim. Eu, particularmente, vivi a minha infância, minha adolescência, com muita vergonha disso. Apesar de toda essa situação econômica, de comer as coisas que iam para o lixo, de passar muita humilhação, muita vergonha, eu era jovem, não tinha esposa ainda e tal, mas, apesar de tudo isso, eu lembro que a minha primeira fogueira santa, meu primeiro pedido foi o Espírito Santo. Eu tinha desejo de servir a Deus como obreiro, então eu também queria ter o Espírito Santo, eu queria saber o que era o Espírito Santo, porque muitas das vezes a gente acaba vindo na igreja, quando a gente tem essa trajetória desde pequeno, com uma certa naturalidade, como ir para a escola, como ir para a faculdade, como ir para o trabalho. Não é assim, aqui é algo sobrenatural, aqui a gente aprende coisas que realmente a gente tem que prestar muita atenção, nos detalhes, no que está escrito, e buscar absorver a palavra, e foi isso que eu fiz. E assim aconteceu, né? No dia 14 de maio de 2003, uma igreja pequenininha, lá onde eu morava mesmo, um obreiro fazendo a reunião na época,
né? Então, assim, fui batizado com o Espírito Santo. E aqui na igreja eu recebi um direcionamento diferente na reunião de segunda-feira, e Deus abriu as portas através de uma campanha que eu fiz da Fogueira Santa para abrir meu próprio negócio. E eu abri um escritório de contabilidade na época e comecei aos poucos ali. E ali realmente começou as coisas a mudarem também na questão financeira, econômica, né? Algum tempo depois a gente acabou conseguindo comprar nosso apartamento, já saímos do aluguel, conseguimos comprar nosso carro. E de lá para cá, bispo, de fé em fé, campanha em campanha, sempre na fé, que eu acho que isso é o primordial, a gente tem que estar sempre na fé. Deus foi honrando e abençoando. Hoje, graças a Deus, eu tenho do bom e do melhor, posso frequentar os melhores restaurantes, a gente fez viagens para o exterior diversas vezes, acabamos de voltar de uma agora, já visitamos a Disney 3 vezes, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, vários lugares do Brasil e do mundo, assim, a gente já visitou, já teve essa oportunidade. Eu tenho meu apartamento, temos um outro apartamento de investimento, tenho um carro que eu dei para ela essa semana. Hoje, bispo, está realizando um dos pedidos meus da Fogueira Santa, que era ser testemunho no altar, porque uma vez o meu pastor falou, deveria ser o seu desejo, você ter o seu testemunho no altar. E eu falei para Deus, eu disse, meu Deus, onde a gente vai, o que a gente come, onde a gente mora, pode acabar, pode simplesmente sumir. Mas assim, o meu maior desejo, bispo, depois da minha salvação, eu falei para o meu esposo, é a nossa família abençoada dando testemunho. Porque não há nada mais glorioso do que ser verdadeiro, não está fingindo, não está tentando ser uma pessoa que não, é verdade. Jesus está na nossa vida, a gente segue a Ele, tenta procurar fazer a vontade dEle, para que isso realmente seja verdadeiro, né? Uma vida espiritual abençoada, uma família abençoada. E a gente não se preocupa com a nossa vida financeira. O sócio dele pergunta, cara, tu não te preocupa? Cara, amanhã tem conta. Não, tipo assim, tá na mão de Deus. É a paz, né, bispo? É aquilo que eu falei para o senhor, assim, a gente ter a paz de Deus, né? Então, assim, muitas das vezes, eu sou contador, eu tenho 8 empresas hoje, 8 CNPJs ali registrados no meu nome. Então, a gente sabe como é que é o mundo lá fora, enfim, a pluralidade de coisas que acontece, a carga tributária, fiscalização. Mas, bispo, sabe o que é a paz de Deus? É você botar o pé e Deus botar o chão. Eu falo para ele, falo para o meu sócio, falo eu disse assim, a minha vida é isso, não tem um plano B, porque o meu plano A é Deus, e o plano A não falha, que é Deus. Então, assim, para quem estava desempregado, hoje tem 8 empresas, emprega um monte de pessoas, a gente tem uma empresa muito abençoada lá, várias empresas abençoadas. Então, assim, para a honra e glória de Jesus, aquilo que a minha esposa falou, não é preocupação com o financeiro, não é preocupação com... Deus, assim, né? Entregar a nossa vida para Deus, ter paz dentro da gente, e as demais coisas a gente vai lutando, vai sacrificando, Deus vai acrescentando gradativamente. E Ele é o primeiro na vida de vocês? Primeiro. Sem dúvida. Sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Graças a Deus. Fiquem firmes. Como é que é o nome do senhor? Felipe, pastor. Felipe, qual a importância dessa reunião? O que você veio buscar aqui? O que mudou? É primordial, pastor. A gente sempre teve o foco no vir na igreja às quartas, aos domingos, na reunião do jejum no sábado. E, como eu disse, eu nunca tinha dado tanto foco para a segunda-feira, que era tão importante. E de 2 anos para cá, como eu entendi a seriedade disso e comecei a implementar isso na minha vida. E, como diz, a gente já tinha muito sucesso, já, como diz, a gente passou por pandemia, passou por tudo, e sempre a gente teve êxito na nossa vida, graças a Deus. Agora, chegando no final desse semestre, a gente estava com o horizonte ainda meio nublado, ainda a gente não conseguia ver os próximos projetos dali para frente. E, como dizer, eu ouvi uma palavra do pastor André Salomão lá em Barreiras. Ele falou assim, se vocês querem o diferente, vocês têm que fazer o diferente. E eu, como disse, a gente tende a ir acomodando aos poucos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acaba começando a fazer o mesmo desafio, a ir para aquele feijão com arroz. Mas Deus pede da gente o diferente, se a gente quer o diferente, né? Então, como diz, fui para o altar no dia que o pastor chamou, e naquela semana a gente não tinha nada de projeto ainda. Estava conversando com nossos parceiros, mas nada.
Já tinha alguns projetos que tinham sido orçados, mas não tivemos retorno. Até tive uma negativa, como eles, por conta do Rio Grande do Sul. Assim, um outro amigo desse cliente, ele tem uma empresa no Rio Grande do Sul e as coisas ficaram um pouco difíceis, então provavelmente não vai poder fazer esse projeto agora. E logo depois de como eles fazer meu desafio ali, na outra semana, como Deus colocou nas nossas mãos, 3 projetos diferentes, de grande valor, e aquele outro cliente que, como disse, já não ia aparecer porque estava com dificuldade na empresa dele no Rio Grande do Sul, esse voltou nessa semana, confirmando o orçamento e já querendo agilizar para definir o início da obra. Então, quer dizer o quê? A gente não pode cair na monotonia. Tem que sempre estar trabalhando a nossa fé e botando na mão de Deus, porque o altar não falha. Bem forte para o nosso Deus. Muito mais vai vir. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Você entendeu como Deus trabalha? Será que tudo que aconteceu na vida destas pessoas não foi o suficiente ou não é o suficiente para mostrar para você o que na sua vida Deus também deseja fazer? Minha amiga, meu amigo, pare de ficar aí se lamentando ou até mesmo assistindo esses testemunhos e pensando assim: isso aí é mentira. Você quer saber se é verdade ou não? Vem aqui segunda-feira. Ouça o que eu vou dizer para você. Eu faço um desafio. Eu faço um desafio com você. Se você chegar aqui segunda-feira e nada mudar dentro de você, não digo do lado de fora, aí dentro, você não precisa voltar. Se você colocar os pés aqui e não perceber paz, não perceber um equilíbrio na sua vida, um equilíbrio emocional, mental, de você não mais se desesperar, de você sair daqui pensando diferente a respeito da sua vida, não precisa voltar. Mas eu garanto que quando você colocar os seus pés aqui, você já vai ser impactado pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque nós oramos e jejuamos para isso, para que todos os que chegarem aqui saiam daqui abençoados. Às 18 horas, nessa segunda-feira, nós aguardamos por você ao cair da tarde. Também às 7, 10, meio-dia, 3 da tarde e 19h30. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Deus abençoe a sua vida, muita luz para você.